Olá pessoal, olá, bem-vindos para mais um momento de estudo bíblico, de reflexões na Palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos aí. A gente tem falado nesses vídeos que são publicados nas quintas-feiras sobre a igreja cristã em determinados locais. Então, mais ou menos essa é a série, a sequência que temos usado. E hoje queremos falar sobre a igreja e a pregação da palavra na cidade de Tessalônica e de Bereia, especialmente percebendo o grande elogio que Paulo faz a estas pessoas da cidade de Bereia e a maneira como elas lidaram com a proclamação da palavra. A gente quer ter isso como um exemplo e como uma prática também para os nossos dias. O texto, assim, em base para isso é Atos 17, Atos capítulo 17, se quiser aí abrir na sua Bíblia, conferir na sua Bíblia o que o texto lá diz, depois eu vou ler algumas partes, e também assim alguma coisa das cartas de Paulo aos Tessalonicenses, tendo em vista que vamos falar um pouquinho também dessa chegada de Paulo lá em Tessalônica, tá bem? Então essa é assim, a nossa abordagem aqui hoje. E, mais uma vez tenho dito isso, a intenção dessa série, a motivação dessa série é porque temos refletido sobre a igreja, a comunidade local aqui que nós fazemos parte, que é a comunidade luterana Cristo aqui em Porto Alegre, e que completa nesse ano 120 anos. Então a gente tem pensado também em comunidades cristãs na igreja, em diferentes locais bíblicos, né? De acordo com o livro de Atos dos Apóstolos. A gente já falou sobre a igreja lá na Macedônia, né? Nós já falamos um pouco, aliás, na Macedônia é uma região maior, né? Inclusive assim, Tessalônica e Bereia pertencem a essa região maior que é a Macedônia. Mas a gente falou da Antioquia em especial, a gente conversou sobre a igreja em Corinto, né? E assim por diante, fomos falando aí há vídeos disso nos nossos canais que vocês podem conferir também, tá bom? Então vamos lá, hoje então para essa reflexão da igreja lá em Tessalônica e em Bereia. Primeiro, vejam aqui, deem uma olhadinha nesse mapa que eu projeto para vocês aqui, observem ali a seta onde está a cidade de Tessalônica e Bereia. Percebam que Paulo foi de cidade em cidade anunciando o evangelho, né? E na segunda viagem missionária, conforme é descrito no livro de Atos, ele passou primeiramente em Tessalônica e depois ele foi para Bereia, tá? E eu queria assim já de início dar destaque aqui à chegada da palavra de Deus em Bereia, porque o Paulo rasga um grande elogio aos moradores que receberam a palavra em Bereia. Diz que eles eram muito nobres. E isso certamente deve nos chamar a atenção, sabe? Quando a Bíblia tem uma crítica enfática, quando a Bíblia traz uma repreensão, a gente tem que prestar atenção, afinal de contas, nós não podemos repetir algo que a Bíblia critica. E quando a Bíblia elogia, quando há uma palavra de elogio a uma determinada atitude, a um segmento, a gente também tem que ficar muito atento, porque isso serve de exemplo para as nossas vidas. Tá? Depois eu falo um pouquinho de Tessalônica, mas olha só, tendo saído de Tessalônica e chegado em Bereia, em Atos 17, versículo 10 e seguintes, Atos 17, 10 e seguintes, diz assim: E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiam-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Tá? Eu li então Atos 17, 10 ao 12, versículo 10, 11 e 12. Tá? Então, de primeira, falando assim sobre esse grande elogio dado aos cristãos de Bereia. Primeiro dizer que assim,
a igreja está onde a palavra de Deus é anunciada. A igreja está onde a palavra de Deus é anunciada. Porque a palavra não volta vazia e cumpre o seu propósito. Às vezes ela encontra mais resistência em corações teimosos, às vezes menos resistência. E aqui em Bereia diz que eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. A gente vai falar um pouquinho depois dos de Tessalônica. Mas, em primeiro lugar, é importante destacar que o pessoal de Tessalônica também recebeu muito bem a palavra de Deus. Houve perseguição lá, mas teve muitos que creram, que foram convertidos pela palavra, que creram em Jesus. Então eles também receberam com avidez, com interesse a palavra de Deus. Então, o que diferencia mesmo os bereanos é esse segundo detalhe. O fato de que eles receberam com avidez, mas além disso, eles examinavam as Escrituras todos os dias para ver se o que Paulo tinha dito, pregado, era de fato isso. Era de fato isso. Paulo seguia esse sistema quando ele chegava nas cidades. Ele ia até as sinagogas, onde aos sábados era lido a palavra de Deus. Lembre, a Escritura é a palavra de Deus. Jesus tratou a Escritura desse modo. Lembra que ele dizia, está escrito. Então, até abrindo um parênteses, gente, tratem bem as Escrituras. Tratem com cuidado a Bíblia. É a palavra de Deus. Busquem ali as respostas, as orientações. E era exatamente isso que o pessoal lá de Bereia fazia. Eles creram no que Paulo pregou, eles creram naquele anúncio feito lá, só que eles conferiam na Bíblia para ver se o que Paulo dizia era verdade. Paulo, com isso, poderia ficar muito irritado. Paulo poderia dizer, mas o que? Vocês não confiam em mim? Estão duvidando da minha palavra? Paulo podia ficar irritado com isso. E até seria compreensível, ele era o apóstolo do Senhor Jesus, estava lá com autoridade, aí daqui a pouco o pessoal começa a duvidar do que ele diz, né? Vocês não acham que Paulo daqui a pouco poderia ficar assim, irritado com isso, um sentimento triste até, mas o pessoal está duvidando de mim, qual a razão de duvidar de mim? Mas Paulo não fica assim, ele elogia a atitude deles. Por quê? Porque Paulo sabe que ele próprio pode humanamente se confundir. Paulo sabe que há muitos falsos profetas, como Jesus mesmo já havia anunciado. Paulo percebe que muitos distorcem a palavra por seu próprio interesse. E como Paulo sabe disso? Porque Paulo viu isso toda hora acontecer e nós vemos também. Por isso, a única saída para construir uma igreja, que eu não estou falando aqui de construções de pedras, mas uma igreja sob um alicerce firme, é por meio do está escrito, é por meio das Escrituras, é por meio da palavra. Não é na palavra de homens, mas é de Jesus. É a palavra de Deus. Esta é a pedra angular. Esse é o alicerce firme. Isso deve servir de ensino para cada um de nós cristãos individualmente, para nós cristãos como um grupo, ou seja, como uma igreja, para comunidades locais, seja a comunidade de Cristo aqui de Porto Alegre, para a qual e em nome da qual eu falo, mas também de qualquer um de vocês que está aí, que tem a sua comunidade local. Preciso voltar às Escrituras, examinar as Escrituras. Ah, o pastor falou isso. Pois é, vamos conferir. É assim mesmo? Gente, há muitas ideologias hoje em dia, há muitas narrativas, digamos, discursos que defendem situações bem humanas, às vezes até políticas. E aí o que a gente faz? Já não, porque é um discurso religioso, ok? Não, pessoal. É preciso pensar, olhar com alma, com todo o coração, com todo o entendimento, para ver se de fato a palavra de Deus assim nos afirma. E é isso que o pessoal de Bereia fazia, né? Leio de novo aqui o versículo 11, diz assim:
Ora, estes de Bereia eram mais nobres, essa é a expressão aqui, do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Percebem? Está muito bem. Aqui deixa eu ler na linguagem, nova tradução da linguagem de hoje, que eu também deixei aberta aqui, ó. Diz assim: as pessoas dali eram mais bem educadas do que as de Tessalônica e ouviam a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as Escrituras Sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. De novo eu digo aqui, Paulo poderia ficar muito cabreiro com isso. Eles estão duvidando de mim? Mas Paulo elogia, porque eles conferiam na Bíblia. E aí é interessante que o versículo 12 coloca como uma consequência. O 12 diz assim: com isso que com a pregação de Paulo e com eles conferindo na Bíblia, com isso muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Pessoal, eu queria assim até abrir um parênteses aqui, eu uso essa expressão, né, abrir parênteses, mas assim, dizer que eu percebo que muitos cristãos, talvez muitos jovens, né, jovens cristãos, por vezes abandonam a igreja cristã. Talvez se decepcionam com algum ensino ou com alguma, entre aspas, falsa moralidade. Ou com dúvidas diante de descobertas, de anúncios, de estudos, às vezes teses que se estuda, quem sabe, na universidade, que teoricamente, repito, teoricamente se confrontam com aquilo que eles aprenderam. Então esse momento faz com que eles se afastem, talvez se iludem. Isso acontece com a gente, né? Deixa eu pegar um chimarrão aqui. Isso acontece também com a gente nos nossos raciocínios, na nossa vida cristã. O que eu queria dizer, assim, destacar e até usar aqui essa localidade, ou esses cristãos que moravam nessa localidade de Bereia, como um modelo para a gente, sabe? Quando Jesus diz assim sobre a salvação, né, ele diz assim: esforcem-se por entrar pela porta estreita. Ele coloca essa situação também da gente redescobrir, reperguntar, reexaminar a vida da gente, as dúvidas da gente. Agora, onde que nós vamos examinar isso? Onde que nós vamos procurar isso? Jesus mesmo ensinou, nas Escrituras Sagradas. Como Paulo elogia a atitude dos de Bereia. A gente tem que olhar para lá. Isso é muito importante, sabe, pessoal? A gente pensar melhor. Ok, a gente ouve os discursos das pessoas. Talvez a gente escute vídeos como esse aqui, né? Diálogos, enfim, em torno da palavra. Mas é importante que cada um medite na lei do Senhor, né? Lá o Salmo 1, né? Quando ele coloca lá a respeito dos bem-aventurados, né? Aqueles que são como uma árvore plantada na beira do riacho. É muito interessante assim como é colocado lá. Eu estou mexendo aqui na Bíblia para comentar aqui para vocês. Diz assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Quer dizer, ele até recebe um conselho, mas escuta e não anda nele, né? Porque sabe que a palavra aponta para um caminho diferente. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui a lei do Senhor é a palavra de Deus, é as Escrituras. E aí diz assim: esse cara que medita de dia e de noite nela, como os lá de Bereia, né, examinando todos os dias para ver se era de fato assim, diz assim: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Percebem, gente? Porque assim vem um momento de estiagem, de dúvida,
vem os momentos assim na vida da gente em que a gente se decepciona, se enfraquece. No entanto, aquele que medita na lei de Deus de dia e de noite, que examina, que separa um tempo de meditação. O pessoal tem gostado de usar essa expressão, né? Eu começo meu dia com 30 minutos de meditação. Que tal começar em reflexão na palavra, calmamente, pensando, refletindo, direcionando, iluminando? Gente, o que fizer isso, como os de Bereia, serão como uma árvore plantada à beira do riacho. Mesmo no tempo de seca, ela vai encontrar aquela umidade, aquele nutriente para a sua vida e para frutificar. Tá? Fica então um forte incentivo aqui para você. E eu sempre de novo aponto para o próprio Senhor Jesus. Lembrem que Jesus é o verbo que se fez carne, ele é a própria palavra, ele é a própria escritura viva. Mas didaticamente Jesus mandava os seus discípulos olharem para as escrituras. Ao relembrar toda a sua obra, ele apontava para as escrituras. Lembra, por exemplo, lá com os discípulos de Emaús, depois da ressurreição de Jesus, que os discípulos de Emaús estão assim decepcionados com o que aconteceu, né? Eles estão pensando assim, que está em Lucas 24, 13 e seguintes, Lucas 24, 13 e seguintes, os discípulos de Emaús tinham colocado a esperança de que Jesus era o rei, mas agora esse tal de Jesus tinha morrido, tinha sido sepultado e tudo tinha acabado. Mas o próprio Senhor Jesus aparece para eles, né? E Jesus não simplesmente diz assim, olha aqui, eu ressuscitei, beleza? Não, Jesus caminha com eles e diz a palavra bíblica que depois que ele ouviu o relato das dúvidas, da desesperança dos discípulos de Emaús, Lucas 24, 27 diz assim, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. O que eu estou dizendo isso aqui? Para dizer que Jesus corroborou, ele reforçou, ele aprovou o olhar para as Escrituras. Quando ele conversou com os discípulos de Emaús, eles deem uma olhada aí na Bíblia. Pessoal, lembre, com Moisés foi assim, com os profetas. Ele relembra isso, apontando para a sua obra. Ele que morreu e ressuscitou por nós. E essa era a pregação de Paulo, que Paulo fez em Bereia e que Paulo fez também em Tessalônica, um pouquinho antes. Mas aqui, mais uma vez digo, os de Bereia, eles examinavam dia após dia. Bueno, eu vou dar uma paradinha aqui de falar de Bereia para mencionar sobre a igreja também em Tessalônica. Tá? Deixa eu ler então aqui o texto de Paulo chegando em Tessalônica. Como eu disse, na verdade, Paulo chegou primeiro em Tessalônica e depois foi a Bereia, né? Diz assim o texto, deixa eu ler aqui na nova tradução da linguagem de hoje. Paulo e Silas, companheiro de Paulo, passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Então, eu estou lendo aqui Atos 17, 1. Tá? Então, eles estão na segunda viagem missionária, eles passam por essas duas regiões, né? Duas cidades, Anfípolis e Apolônia, e chegam em Tessalônica. Rapidinho, para comentar para você, Tessalônica era a capital dessa região da Macedônia, né? Mais uma cidade, sim, muito importante. Eu falei de Corinto, falei de outras cidades, mas Tessalônica era, inclusive, a capital dessa região, que provavelmente com mais de 100 mil habitantes. Também era uma região que tinha um porto, né? Estava ali junto ao mar Mediterrâneo, que também a gente chama de mar Egeu, ali naquela região. Tinha toda essa afluência do panteão dos deuses greco-romanos, né? E também de alguma religiosidade egípcia, e muitos judeus que se espalharam e moravam ali, tanto que tinha essa sinagoga. E esse era um modus operandi de Paulo, ele primeiro ia entre os judeus. Olha, versículo 2 diz isso.
Conforme o seu costume, Paulo foi lá e nos 3 sábados seguintes falou sobre as Escrituras Sagradas. De novo aqui, ó, expressão da Bíblia. Falou sobre as Escrituras Sagradas com as pessoas que estavam ali na sinagoga. Paulo lhes explicava e provava que o Messias precisava sofrer e que depois de morrer tinha de ressuscitar. Ele dizia: esse Jesus que estou anunciando a vocês é o Messias. Ou o Cristo, né? Messias é o termo em hebraico, Cristo ali é o termo em grego. Pessoal, aqui ó, essa proclamação era necessário, né? Versículo na Almeida, revista atualizada, dizia assim: expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E esse, dizia ele, é o Cristo, né? Aqui dizia o Messias, o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Lembram que várias vezes Jesus, se vocês lerem nos evangelhos, várias vezes Jesus dizia assim, ó: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, né? que aconteça isso, aquilo com ele e que ele ressuscite no 3º dia. Então era muito comum isso, né? Era muito comum essa fala de Jesus. E aqui Paulo traz essa fala de Jesus, mas certamente ele aponta lá para o Antigo Testamento, tipo em Isaías 53, mostrando que as profecias anunciavam que deveria ser assim. Então isso ele anunciava, era uma proclamação assim, bem comum que ele fazia. O versículo 4 diz assim: Paulo e Silas conseguiram convencer disso algumas daquelas pessoas, as quais se juntaram a eles. Um grande número de não-judeus convertidos ao judaísmo e muitas senhoras da alta sociedade também se juntaram ao grupo, ou seja, também creram em Jesus. E o versículo 5 começa com adversativo, né? Mas, que aponta o problema, que sempre também ocorria, sempre tinha perseguição. Né? Mas os judeus ficaram com inveja. Eles foram buscar alguns homens maus entre os malandros das ruas e formaram um grupo de desordeiros. Esses fizeram muita confusão na cidade e atacaram a casa de Jason ou de Jazão, procurando Paulo e Silas a fim de os levar para o meio do povo. Mas como não os encontraram, levaram à força Jazão e alguns outros irmãos até a presença das autoridades da cidade, gritando: aqueles homens têm provocado desordens em todos os lugares, agora chegaram até a nossa cidade. E Jazão os hospedou na casa dele. Eles estão desobedecendo às leis do imperador romano, do César, né? Dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Normalmente esse conflito cultural acontecia porque Jesus era anunciado como o Cristo, o Messias. Essas expressões bíblicas se referem ao rei dos judeus, ao rei dos reis. Então, politicamente, sempre se via essa proclamação como preocupante. Estão dizendo que ele é o rei, mas na verdade César é o rei. E por que isso era preocupante? Porque o Império Romano tinha dominado toda aquela região e sempre que dava assim, um distúrbio, a princípio parece uma rebelião, eles vinham e sufocavam com violência essa rebelião. Isso era ruim para a cidade. Então, por isso que o versículo 8 de Atos 17 diz assim: tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas quando ouviram essas palavras. E as autoridades soltaram Jazão e os outros depois que eles pagaram a quantia exigida para isso, né? Uma multa por terem trazido lá, enfim, né? Ou seja, deu um prejuízo aqui a essa situação. E aí o versículo 10 diz: logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. Quando chegaram lá, eles foram à sinagoga. E aí vem aquela parte que eu comecei, né? Comecei pela segunda parte, dizendo que lá os de Bereia eram mais
mais nobres, né, pelo jeito que receberam a palavra de Deus. Então vocês percebem que a saída de Tessalônica e a ida para Bereia se deu desse distúrbio, assim. Provavelmente para soltar o Jasão e aqueles outros ali, tendo pago uma condição, era que Paulo saísse ali da cidade de Tessalônica. E de fato Paulo saiu. E depois lá de Bereia, quando eles chegaram lá em Bereia, os de Bereia receberam bem, examinaram as escrituras, creram. E aí o versículo 13 diz assim, Atos 17, 13. Mas quando os judeus de Tessalônica, a turma lá de Tessalônica, souberam que Paulo tinha anunciado a palavra de Deus também em Bereia, foram até lá e começaram a agitar e atiçar o povo contra eles. Então os irmãos enviaram Paulo imediatamente para o litoral, né, rumo ao mar. Porém, Silas e Timóteo ficaram em Bereia e também provavelmente ficaram anunciando a palavra ali em Tessalônica, que era pertinho. Os irmãos que protegiam Paulo o levaram até a cidade de Atenas. Depois voltaram para Bereia, levando um recado de Paulo. Ele pedia que Silas e Timóteo fossem encontrá-lo em Atenas o mais depressa possível. Então, só para vocês se localizarem nessa sequência da igreja cristã em Tessalônica. Então, preocupado, ele aceitou sair de Tessalônica, mas deixou a palavra sendo anunciada pela boca de Silas e de Timóteo, tanto em Bereia como em Tessalônica. A palavra tinha que ser proclamada, continuada a proclamação. E aí ele pede notícias, né? Pede que o Silas e o Timóteo vão até Atenas, avisem ele sobre qual a situação. E aí a gente percebe que logo depois ele vai para Corinto. E boa parte dos estudiosos entendem que foi lá em Corinto que Paulo então escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses, que é uma carta linda, muito bonita. Não é o momento aqui de eu entrar tanto nela, apesar de eu ficar aqui tentado a fazê-lo, mas é interessante assim que Paulo começa ali, são 5 capítulos, né? 1 Tessalonicenses, elogiando a fé dos de Tessalônica, convidando eles a continuarem firmes, apesar das perseguições, né, que é notório aqui a percepção disso, e trata também de situações difíceis, né, como a questão da vinda de Jesus e da realidade dos que já morreram. Então, percebem, não sei se foi por causa das perseguições ou de morte natural, mas ao que tudo indica, alguns cristãos de Tessalônica morreram, e isso, né, abalou eles. Eles também não meditavam na palavra todos os dias como os de Bereia e tinham suas dúvidas em relação a isso. E Paulo então com clareza fala de novo sobre a ressurreição, sobre a realidade daqueles que já morreram e sobre a volta de Jesus. E assim os anima. Não só os anima quanto à volta de Jesus, como diz para eles continuarem firmes, sendo bons cidadãos, trabalhando, né? Também tem essa expressão ali que Paulo escreve aos de Tessalonicenses, aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Alguns entendem essa palavra porque alguns estavam assim, tipo, Jesus vai voltar, então não precisa mais trabalhar. Mas talvez não seja só isso. Tinha uma relação assim com o viver e ser um bom cidadão, uma boa testemunha no lugar onde é que estava. E não apenas se basear, né, no seu sustento com base na contribuição dos outros, mas cada um deveria fazer a sua parte, fazer assim, seguir os mandamentos de Deus no dia a dia. Como Jesus disse, ser sal e luz no dia a dia. Isso fica claro também quando ele fala contra a imoralidade, né, que era muito comum nessa cultura greco-romana. Ele insistia, dizendo assim, olha, cuidado com a imoralidade sexual, cuidem-se, vivam de maneira ordeira, né, de maneira fiel a Deus e uns aos outros. Isso tudo aparece então na pregação da palavra aos Tessalonicenses. É lá em Tessalonicenses também que se fala um pouquinho do tal arrebatamento, que há uma grande confusão, né? Hoje em dia, alguns acham que os cristãos serão arrebatados e vão reinar 1000 anos aqui ou ali, né? Mas o texto simplesmente está falando da volta de Jesus.
quando Jesus voltar, fiéis serão assim arrebatados para recebê-lo nos ares, diz o texto, né? Essa é uma linguagem que Paulo usa, muito comum, sobre como receber um rei. Quando o imperador, algum rei, uma autoridade ia a uma dessas cidades, como Tessalônica, por exemplo, os moradores dali, os do reino, iam receber, faziam, né, uma grande recepção ao rei. E aqui Paulo usa esta linguagem, quando Jesus vier, então, os que creram os receberão nos ares. Então é mais uma vez uma imagem de receber Jesus como rei, pela proclamação da palavra, sabendo que ele é o Cristo, certo também de que esse reino dele não é desse mundo. E esse é um confronto muito claro em todas as comunidades locais. Lá no início eu disse que a gente está refletindo, né, sobre a palavra de Deus num local. Nós aqui estamos em Porto Alegre, estou falando aqui de Tessalônica, de Bereia, né? E o pessoal, quando Paulo dizia que Jesus era o rei, sempre se alarmava. Vai dar problema, porque o César vai vir aqui, o imperador romano vai vir aqui, estão dizendo que Jesus é o rei, então estão se rebelando contra o imperador. Mas desde o Salvador Jesus, temos a palavra dele dizendo, o meu reino não é desse mundo. Ele disse isso para o Pilatos. O Pilatos estava interrogando Jesus para saber se havia rebelião ali. Ele disse, não, o meu reino não é desse mundo. A transformação que ocorre no reino de Deus acontece de dentro para fora. E os cristãos são convidados a honrarem as autoridades, mesmo as que não são cristãs. Agirem e reagirem em amor, mesmo quando são perseguidos. E assim serem sal e luz, para que a palavra encontre simpatia e livre curso naquele lugar. E isso nos ensina muito sobre como nós devemos agir num momento em que às vezes há perseguições, há discursos contrários à palavra de Deus. Nós não precisamos criar um exército terreno, lutar com ódio, pagar na mesma moeda. Não, Jesus falou o contrário. Falou para continuarmos perseverantes, firmes, corajosos, anunciando a palavra mesmo em meio às perseguições, mas em amor, em bons serviços sociais, sendo bons cidadãos. Então isso está presente também ali na carta aos Tessalonicenses, tanto na ênfase ao trabalho, na luta contra a imoralidade, como também diz, olha, vivam como bons cidadãos aí para que isso sirva um exemplo para todos os demais e eles percebam a fé que nós temos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Beleza, gente? Então, olha, demos uma boa conversada aqui sobre a igreja, a palavra de Deus sendo proclamada em Tessalônica e em Bereia. E vocês viram que eu comecei dando uma ênfase especial a esse elogio que Paulo fala aos de Bereia. E eu quero concluir mais uma vez, pessoal, motivando cada um de vocês a encararem suas dúvidas, olhando para o caminho, a verdade e a vida que é Jesus. E onde que está isso? Nas Escrituras. Lá em João capítulo 5, Jesus diz assim, examinais as Escrituras porque julgais ter nela a vida eterna. E aí Jesus elogia, vocês fazem bem, e são elas que testificam de mim. Vocês fazem bem, diz Jesus. Portanto, examinemos as Escrituras, busquemos a resposta mais profunda. Entre aspas, duvidemos, digamos assim, do que um ou outro diz, ou melhor, não duvidemos, mas confrontemos o que os pregadores dizem com o que a palavra de Deus de fato diz. Na verdade, apenas agora lembrei, enquanto dizia isso, que Paulo aos Tessalonicenses incentiva eles a respeitarem os pregadores da palavra, a receberem a palavra com respeito. Porém, como ele disse sobre os de Bereia, confiram, analisem as Escrituras.
olhem, coloquem lá seus olhos, né? Porque elas falam de Jesus e elas dão a resposta ao coração. Você está inquieto? Você tem dúvidas no seu coração? Pode falar com a gente, estamos à disposição para ajudá-lo no enfrentamento dessas, entre aspas, tentações e dúvidas. E também convidá-lo a colocar os olhos nas Escrituras Sagradas, como os de Bereia. Certo, gente? Agradeço aí aqueles que acompanharam com paciência esse nosso diálogo de hoje. Nosso estudo está sempre ficando aí por volta de 30, 35 minutos. Queremos então encaminhar a conclusão. Em oração, eu quero colocar cada um de vocês, as suas situações, as diferentes circunstâncias da sua vida, aqueles que estão desanimados ou adoentados, né, com problemas de fato físicos na alma, no coração. Orar pelo dom das famílias, pelas igrejas e pela proclamação da palavra. E eu coloco todas essas situações dizendo para vocês as palavras apostólicas, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão no Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Valeu, pessoal. Até a próxima. Curtam aí o vídeo, comentem abaixo, façam suas perguntas. Posteriormente a gente responde. Valeu? Até a próxima.